Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Então vamos lá, a gente tem a terceira rodada do absoluto. Foi uma rodada um pouco menos explosiva que a anterior, porque a gente viu que na segunda rodada todas as partidas tiveram resultados decisivos, mas não menos interessante, né? Candidatos, todas as partidas têm seu interesse, porém a gente vai começar pela que eu acho que foi a menos interessante da rodada toda, que foi a partida entre o Abbasov e Nakamura. Como a gente viu, os dois perderam na rodada anterior, né? O Abbasov perdeu para o Caruana de pretas e o Nakamura perdeu de brancas para o Vidit, uma derrota bastante dolorida para ele, imagino, bastante surpreendente também para nós, mas foi uma partida muito legal. E, bom, vamos ver como foi isso aqui. O Abbasov jogou D4, ele já tinha jogado D4 na primeira rodada contra o Nepo, D5, C4 e C6. O Naka joga então a defesa eslava, que é uma defesa muito sólida, eu diria sólida até demais para quem está enfrentando um adversário de 150 pontos a menos e que seria uma partida ideal para você se recuperar de uma derrota vencendo, né? Ainda mais o Naka, que tem um repertório com várias aberturas combativas. Ele joga no Iso-Índia, já jogou muito em Dia do Rei, então ele tem alternativas assim para arriscar se ele quiser. Um dos maiores problemas da eslava é que você dá a alternativa das pretas jogarem a linha que o Abbasov escolhe nessa partida, das brancas entrarem na linha que o Abbasov escolhe nessa partida. C por D5, que é a variante das trocas, C por D5. E aí a gente fica com essa estrutura simétrica, totalmente simétrica, onde as brancas ainda têm o tempo a mais da abertura. Então é uma alternativa extremamente segura, extremamente sólida,
E para quem tá tentando marcar o máximo de pontos possível, e essa é a missão dele, que é o Abbasov, né? Porque ele é de longe o menor rating do torneio, então para ele o que ele fizer tá ótimo. É a opção perfeita. O cara troca em D5, fica ali sólido e fala, bom, se você quiser ganhar, tenta aí, se vira. Eu ainda tenho tempo a mais da abertura. Então nessa partida realmente não aconteceu nada demais, para falar a verdade. Foi cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6, bispo F4. Aqui o Nakamura jogou A6, que é uma ordem que eu gosto. Eu acho que o mais jogado aqui é bispo F5, se eu não estiver enganado. Esse é o principal, tentando manter a simetria, mas isso leva a umas variantes que não são tão simples, porque as brancas não são obrigadas a manter a simetria, né? O branco, como tem o tempo a mais da abertura depois de E3, E6, dá para jogar lances como bispo B5 ou cavalo E5, que a gente viu na partida Goryashkina-Muzichuk, na segunda rodada. Então o branco acaba quebrando uma hora ou outra essa simetria. Mas o Naka jogou A6, que é um lance que eu gosto, porque o ponto é que aí quando o E3, ele tem a alternativa de jogar bispo G4 direto. E aqui, quando ele entrou nessa linha, eu até pensei, Naka vai tentar desequilibrar um pouquinho, pelo menos, apesar de ser o mais lava das trocas, né? As brancas, só aqui explicando uma finesse, né, uns detalhes da ordem de lances, o branco poderia jogar torre C1 aqui em vez de E3. Porque agora se bispo G4 ele tem cavalo E5, então é mais provável que as pretas joguem com bispo F5, e como ele já definiu o bispo em F5, agora E3 é ok, né? Não, a cravada perderia um tempo inteiro, e o branco pode jogar com bispo E2 e roque, e aí seguir, né, seguir uma posição onde as brancas vão tentar uma leve pressãozinha, mas objetivamente é igual também. Porém, o Abbasov ele não precisa necessariamente lutar desesperadamente por uma vantagem, né? Ele pode jogar super firme, então ele faz E3. A vantagem para as pretas é que agora, como ele ainda não jogou bispo F5, ele pode pular com o bispo direto para G4. Tá? Explicando brevemente, uma das diferenças é que se jogar bispo G4 direto é que ele tem um cavalo E5. E outra é que também pode rolar um dama B3, assim, que é chato. Então A6 costuma ser uma forma de preparar tanto o bispo F5 como o bispo G4, porque as pretas querem responder dama B3 com cavalo A5. Aí foi E3, bispo G4. Aí, com essa cravada, as pretas vão trocar o bispo de casas brancas antes de colocar outro peão nas casas brancas, então ele força um desequilíbrio de peças, ele troca o bispo pelo cavalo e evita ficar com o bispo mal. Foi H3, bispo toma F3, dama F3 e E6. Objetivamente a posição é igual e ela é bastante sólida para os dois lados, claro. Então jogou torre C1 Abbasov e aqui o Naka fez bispo D6. Esse lance é bem firme, lógico que é muito sólido, mas eu acho que se ele quisesse jogar por mais do que igualdade, né, ele deveria tentar ou algo como dama B6, que é um pouco mais ativo, essa seria uma possibilidade, ou jogar simplesmente bispo E7, apenas para evitar muita troca de peças, assim, não trocar muitas peças. Bispo E7, roque, cavalo D7, e segue um jogo lento, assim, é um jogo que tende à igualdade e tal, mas seria a minha escolha se eu estivesse enfrentando um adversário de bem menos rating que eu preciso ganhar de pretas, apesar da escolha da abertura já ser meio estranha, porque a Slava é sólida demais para quem precisa ganhar de pretas, e contra um adversário que você sabe que tem uma chance grande de jogar para empatar. Apesar de tudo, se eu fosse obrigado a jogar Slava, eu acho que eu entraria nesse tipo de posição, tentando manter mais peças no jogo. Eu acho que é assim que um cara como Carlsen, por exemplo, ia evitar secar a posição. Bom, mas foi bispo D6, jogou aqui bispo D3 do Abbasov, bispo F4, dama F4, e aí foi roque e roque. E aí, realmente, eu acho que o que aconteceu aqui é o seguinte. O Naka não estava esperando Slava das trocas. Provavelmente ele não estava feliz depois da derrota de ontem. E também não devia estar se sentindo confiante o suficiente para arriscar tudo de pretas. Porque, lógico, apesar do Abbasov ser o menor rating, ele não é nenhum jogador bobo, né? Você não pode dar chance demais pro azar, porque você pode acabar perdendo quando você arrisca muito. Ainda mais porque a estratégia dele é essa, esperar os adversários arriscarem. Então, eu acho que ele pesou o seguinte. Para eu ganhar de mais lava de trocas de pretas, vai ser muito duro, vai ser muito puxado. Então, tudo bem, ele se contentou com um empate. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque realmente, como o curso da partida mostra que ele não se esforçou para não empatar. Né? Porque foi torre C8, dama F3, dama D6, aí voltou a dama aqui, dama E2, cavalo D7, dama D2 e cavalo E7. Cavalo E2, jogou G6, colocando os peões nas casas brancas, ok? Mas o que segue é uma operação normal dessas lavas das trocas, que é trocar as 4 torres. Torre por C8, torre C8, torre C1.
Não é obrigado a trocar, lógico, mas nesse caso você dá a coluna para as brancas, então você faz uma pequena concessão. Ele botou esse C1, cavalo C1, cavalo C6, e aqui, bom, tudo bem que ele gastou tempo aí, o Nakamura, mas eu acho que principalmente ele estava só se decidindo se ele, assim, se ele se contentava ou não com o empate, sabe? Se valia a pena ou não colocar tanta energia para tentar jogar para ganhar isso aqui de pretas, porque tá muito igual e ele vai ter que correr alguns riscos para desequilibrar, provavelmente. E no fim ele acabou decidindo que não valia a pena mesmo. Então foi cavalo B3, dama B4, trocou as damas, bispo B1, cavalo C6, F1, B6. E pra mim aqui já tava bem claro nessa hora que a partida ia empatar. Bispo D3, cavalo B4, eles já repetiram. Ou seja, é uma partida que não aconteceu nada, né? Os dois jogadores estavam satisfeitos com o empate. O Abasov jogando sólido, como sempre. E o Naka, provavelmente abalado ainda da derrota do dia anterior, também decidiu que um empate de pretas não era um resultado tão ruim assim, que ele poderia descansar e tentar no outro dia de brancas, quem sabe, né? Então, foi meio que isso, a partida acho que mais desinteressante da rodada.